Quer saber como é que é fazer o TCC da engenharia da computação? Editor, bota o negócio explodindo assim, ó. Tchum! Catástrofe, tristeza. Esse é o resumo de um TCC na engenharia da computação. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos também ao meu relato de dor. Como foi fazer um TCC na engenharia da computação? Quais são as coisas que eu mudaria no meu TCC e que eu não faria de jeito nenhum, que inclusive gera uma certa vergonha pro meu ser em vários momentos. Vem comigo entender como é que foi. Bora compreender esse momento, porque se você tá cursando engenharia da computação, você vai passar por isso em algum momento. Se você tá no seu TCC, gostaria aqui de compartilhar o meu relato para você também se sentir um pouco melhor. Talvez você não esteja tão perdido e tão ruim quanto poderia estar. E caso você ainda está no ensino médio, tentando entender se você vai entrar na engenharia da computação, já para você receber um spoilerzinho do que te aguarda lá no final. Bora comigo então. Estamos entrando num buraco de novo aqui. Vamos começar explicando o que foi meu trabalho de conclusão de curso. A proposta que eu tinha logo no início foi de que eu queria fazer uma nova forma de programar um robozinho chamado Hope. Hope é o Robô Programável Educacional, era um projeto que já existia no laboratório de pesquisa que eu era bolsista, só que esse robozinho é um robozinho para ensinar programação para crianças, a forma de programar em cima do robô, sabe, na superfície dele. Eu queria trazer uma forma diferente de programar esse robozinho, porque eu queria fazer com que as crianças não só executassem as funções tentando resolver os desafios, mas conseguissem também contar historinhas enquanto aprendiam programação, enquanto programavam Hope. E para que elas pudessem fazer uma coisa chamada debug de código, para que elas pudessem ver o código programado, observar a execução e depois debugar ele, né? Mudar as pecinhas de lugar e conseguir fazer um novo código a partir daquilo ali, resolvendo os erros de uma forma mais clara e não só tentando memorizar na mente tudo o que estava acontecendo. Então eu queria trazer essa programação mais visual para as crianças. Como você pode perceber, pelo meu jeito, eu sempre gostei dessa coisa mais educacional. Então, durante a graduação, as minhas pesquisas, elas sempre eram voltadas em alguma coisa relacionada à educação também. E depois da graduação, com os conteúdos aqui, eu sempre tento trazer alguma dica, trazer alguma informação para vocês, porque é uma área que eu gosto muito, né? Compartilhar informação, aprender para conseguir repassar, eu acho que é algo que me motiva muito e talvez um dos meus grandes propósitos. Então, eu queria muito desenvolver esse projeto e você deve já imaginar que eu iria utilizar todas as minhas habilidades ali que eu adquiri durante a graduação para conseguir fazer com que isso acontecesse. Eu precisava, de alguma forma, construir este mecanismo que iria trazer essa minha vontade de fazer essa programação para crianças acontecer de um jeito diferente. A engenharia sempre esteve nesse lugar, assim, de construção de coisas criativas, assim, para mim, né? O meu primeiro desafio era conseguir entender como que eu ia fazer isso, como que eu ia transformar essa ideia em componentes eletrônicos que iriam fazer esse funcionamento acontecer. Mas um pouquinho antes disso, eu acho que se você tá fazendo o TCC agora, entendendo o TCC agora, você vai ter que entender o que você vai fazer. E eu vejo que essa é uma das grandes dúvidas de vários estudantes. Que projeto que eu vou fazer? O que eu vou resolver? O que eu vou construir? Muitos estudantes decidem só pegar uma ideia só para conseguir passar. Tipo, não importa a ideia, eu quero só terminar esse projeto e eu quero fazer isso acontecer. E eu não julgo, eu gosto sempre de desenvolver coisas que me tragam algum tipo de conexão, paixão, mas se você só tá querendo passar por essa fase, sabe qual é a melhor dica que eu posso te dar? Pega um projeto que já está em andamento, em algum laboratório de pesquisa, de algum professor, conversa com os professores e entenda que tipos de coisas já estão disponíveis para você continuar o desenvolvimento. Assim vai ser muito mais fácil você quebrar logo, passar logo para essa etapa de o que eu vou fazer. Se você já não está muito interessado em ser alguma coisa que conecta muito com você, ou se você está com preguiça de ter ideias, vai nessa que vai ser sucesso. Show? Então já fica aí com essa primeira dica. Pá! Então meu primeiro desafio foi conseguir construir uma eletrônica que fizesse isso. Depois de muito pensar, entender, estudar e fazer testes em protoboard, a conclusão que eu cheguei é de que eu precisava fazer com que cada uma das pecinhas, elas tivessem uma informação e essa informação conseguisse ser lida para um microcontrolador para mandar os sinais para o robô. Só que eu queria fazer de um jeito que ficasse extremamente barato. Adivinha só por quê? Porque eu era estudante, né, meus amigos? Não dava para ficar elaborando demais, né, comprando um tanto de material. Então, assim, eu queria dar uma economizada e isso eu acho que me levou por um bom caminho. Eu fui por um caminho onde eu comecei a estudar como que os sensores funcionam, que tipos de sensores nós temos, como que eles funcionam e tudo mais, e cheguei no famoso divisor de tensão. Muitos sensores
são sensores de resistências variáveis. Quando eu peguei essa informação, quando eu cheguei nesse pensamento, eu pensei, então é só eu variar a resistência. Cada peça tem uma resistência diferente, ou seja, eu estou transformando esse universo de várias pecinhas que eu tenho em várias resistências diferentes que vão ser lidas pelo meu microcontrolador exatamente como um LDR é lido, por exemplo. O LDR é o sensor de luz, sensor de luminosidade, que vai variar a sua resistência de acordo com a luz. É exatamente o mesmo princípio, só que no meu caso, cada peça tem uma resistência diferente, ou seja, eu vario a resistência de acordo com a peça que foi conectada. Essa foi a base que eu apresentei como início, como primeira apresentação do meu TCC, quando a gente tem uma coisa chamada meio que pré-TCC. Na engenharia, provavelmente vai existir um momento onde você precisa apresentar a sua ideia para que os professores digam assim, beleza, você pode continuar, faz sentido, ou você viajou um pouquinho, é melhor dar uma repensada no negócio. Bom, se você tá me ouvindo falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso e se você tá pensando em fazer um trabalho já com uma carinha um pouquinho mais profissional, deixa eu te dar uma dica que você com certeza vai usar. Durante o processo de desenvolvimento de um hardware é muito interessante você utilizar uma ferramenta profissional para fazer isso, e por aqui eu utilizo o Altium Develop. O Altium Develop é uma ferramenta sensacional que une o Altium Designer e o Altium 365, te dando uma ferramenta profissional para desenvolver projetos eletrônicos e uma ferramenta que vai te possibilitar versionar esse projeto, salvar ele em nuvem e compartilhar com toda a sua equipe de trabalho. Como o Altium Develop está patrocinando o nosso vídeo de hoje, no link que eu tô deixando aqui na descrição, você tem 30 dias para utilizar ele gratuitamente. Eu tenho certeza que essa ferramenta que eu tô te dando como dica agora vai te ajudar muito nesse processo, então não deixa de conferir o Altium Develop aqui na descrição do vídeo. E detalhe, eu lembro que esse dia, quando eu fui apresentar a minha ideia, e eu apresentei que eu iria utilizar então um divisor de tensão com resistências variáveis, sendo cada uma das peças, e uma resistência fixa para fazer o divisor de tensão e fazer a leitura no microcontrolador. Eu lembro que teve um professor que tava batendo o pé e dizendo assim, não, Júlia, isso não funciona. Não é assim que funciona. E eu tava, é claro que isso funciona. Eu tava muito certa que funcionava porque eu já tinha testado antes em protoboard. Eu imagino que talvez ele não entendeu a minha explicação por completo, até porque, gente, às vezes um estudante não consegue expressar exatamente, não consegue explicar com toda a técnica e toda a desenvoltura o que ele tá querendo dizer. Mas eu lembro que existia uma grande discussão que no final ele disse assim, você tem que estudar mais, não funciona, beleza, sua ideia pode ir pra frente, é um bom projeto, mas assim, isso aqui não vai funcionar. Eu tava assim, isso aqui vai funcionar sim, e no dia do meu TCC, você vai assistir, você vai ver que funcionou. Funcionou no final, mas eu acho que o professor nem lembrava de que ele tinha falado isso, mas eu fiquei, sabe? A gente tem esses momentos, às vezes, de querer ter razão, e eu fui lembrando disso até o final, de que aquilo lá ia funcionar. E funcionou mesmo. Confia em mim? Pausei pra tomar uma água, fiquei até estressado aqui. Depois foi a parte de construção do projeto e construção do texto também. Caraca! Calma aí, deixa eu dar uma de vizinha fofoqueira aqui. Vocês ouviram? Eu vou na polícia que tu me deu um murro, 2 tapas, 15 chutes, 16 ficadas, 22 tiros e ainda queria me matar. Nossa, tá todo mundo saindo na rua, mas parece que não tem nada acontecendo. Não deu pra ver a fofoca. Não deu pra ver o que aconteceu, mas algo grande aconteceu. Pá! Aí, depois de você ter a ideia, apresentar, todo mundo aprovar a sua ideia, você já tem um orientador para fazer a sua ideia, o que vai acontecer é que você não vai botar a mão na massa. Você não vai fazer a sua ideia acontecer. Você vai ter que escrever, e escrever muito, e escrever proposta, e linkar com artigo científico, e fazer pesquisas intensas sobre alguma coisa para trazer fundamentos muito loucos sobre o que você vai fazer. E essa parte é uma fase muito frustrante, que quem tá querendo fazer um projeto, principalmente para quem já se apaixonou com a ideia do projeto que queria fazer, o que você mais quer fazer é fazer o projeto. Até porque muitas vezes você nem sabe se tudo vai funcionar. Aí imagina você já ter recebido do professor falando assim, isso não vai funcionar. E você assim, eu vou acreditar que vai, e eu vou até o final falando que vai, e eu vou tentar fazer dar certo no final. Qualquer coisa a gente vai ter que pivotar essa ideia para algum lado aí, mas o negócio vai ter que funcionar agora. Porque eu falei que ia dar certo e agora eu vou ter que fazer funcionar. Então acaba que o TCC1, ele é uma parte extremamente frustrante, porque ele é uma parte muito teórica. E nessa fase, a minha maior dica é converse com o seu orientador, faça uma listinha ali de tudo que você precisa ter nessa parte introdutória e faça um esqueminha ali de você ir preenchendo. Dá
tem que ter referências. Quanto? Vamos botar umas 3. Bota as 3 referências. Uma sobre isso, aquilo e aquilo. Ah, tem que ter isso aqui. Bota lá. A introdução tem que ter tal e tal coisa. Tenta transformar esse grande texto como se fosse em vários checkpoints para você ir preenchendo cada uma das coisas e conseguir se livrar dessa parte textual o mais rápido e leve possível. E para quem tá fazendo engenharia é sempre difícil. Essa parte textual é sempre travada. Então a única coisa que eu posso te dizer é boa sorte, faça um checklist e tenta preencher esse negócio para se livrar desse negócio e ir para o seu TCC parte 2. Que aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais gostoso. Manteiguinha. Que é onde você vai começar a botar a mão na massa. E essa etapa, o mais legal é que aqui nesse canal eu registrei muito desse processo de desenvolvimento do meu TCC. Desde as partes mais frustrantes, onde eu tava começando a fazer a ideia acontecer e as coisas não estavam funcionando e eu começava a ficar muito preocupada, tentando entender se realmente eu ia conseguir chegar num resultado, até realmente o meu projeto com uma carinha já bem mais bonitinha e mais pronta. É claro que nessa parte final, você ainda tem que entregar um trabalho textual, só que é muito mais leve e eu acho que se você já passou pela primeira fase, você já pegou o jeito e o ritmo de escrever cada uma dessas coisas. Mas mesmo assim, você vai começar a ter que balancear o seu tempo entre parte prática e parte escrita, parte prática e escrita. Eu tive vários momentos estressantes no meu trabalho de conclusão de curso, eu tive que mudar de orientador no meio do trabalho por alguns problemas pessoais. Foi um período muito estressante na minha vida, porque é um trabalho intenso, é um trabalho que ele é difícil de ser realizado, ele tem essa parte textual, pesa muito na vida do estudante, porque não é uma parte prazerosa de se fazer, não é algo gostoso, mas é algo que precisa ser realizado e você precisa fazer de uma maneira bem feita, até porque não é exatamente isso, mas o sentimento que dá é que parece que tá valendo os 5 anos que você passou na graduação, agora tá valendo de verdade, agora é a prova final, o teste final, é agora ou nunca. O peso que a gente coloca nessa fase é muito grande, então é um período muito estressante. Tanto que eu gostei do resultado final do meu projeto, precisaria de várias melhorias para se tornar um produto, mas eu não tive forças de continuar ele. Eu não tive ânimo para continuar ele. A minha vontade no final, assim, de maneira muito sincera, era de pegar tudo e tacar fogo, porque eu não queria mais ver aquilo nem pintado na minha vida. Hoje, as coisas já passaram, eu consigo sentir bastante carinho pelo que eu construí, mas na época, tipo assim, eu só queria jogar aquilo no lixo. Eu queria apresentar, ganhar minha nota e queimar, sabe? E queimar como uma comemoração. E tipo assim, nunca mais vou precisar ver esse negócio na minha frente. Esse era o sentimento que eu tinha pelo que eu tinha construído, que é muito diferente de vários outros projetos que eu já tinha construído durante a graduação e de vários projetos que se tornaram produtos que eu fiz depois da graduação. Eu só sentia, assim, um ódio absoluto por tudo aquilo que eu fiz, porque me gerou muitas frustrações durante o processo, por mais que tenha dado certo. E, inclusive, vocês podem assistir toda a minha defesa do meu TCC aqui no YouTube, porque no dia da minha apresentação, eu fiz uma live. Vários de vocês assistiram, o que foi muito legal. Muito blogueira, né? Desde a época tão blogueira, tão revolucionária, sucesso. Então eu pedi pros professores, que já que a banca era pública, se eu poderia transmitir ao vivo, e eu transmiti ao vivo e ficou como um vídeo registrado aqui. O trabalho ele foi bem elogiado, a minha apresentação também foi bem elogiada, então se você quiser pegar como base de como fazer um TCC que não foi nota 10, mas foi uma boa nota. Eu não lembro que nota que é, mas eu gravei um vídeo falando que nota que era, então... E a minha nota de apresentação foi 9,8. E a nota da minha produção textual eu tirei 9,6. Pô, eu lembro de ser uma boa nota, sabe? Assim, de ser uma nota assim, tipo, pô, notona, hein? Passei bonito, passei frouxo, sabe? Então você pode assistir pra pegar como referência de como eu estruturei a minha apresentação, como eu estruturei meu texto, como que eu estruturei tudo que eu ia falar ali. Agora tem um grande arrependimento que eu tive aí no processo de desenvolvimento do meu TCC, que era no final não conseguir ter tido tempo suficiente pra melhorar a parte de hardware. Eu achei que meu hardware ficou muito na gambiarra, então eu construí como se fosse um shield pro Arduino, e eu queria ter tido mais tempo e ter tido mais conhecimentos na época também pra conseguir embarcar esse hardware. Hoje eu tento ajudar vários de vocês com trabalhos de conclusão de curso e eu acompanho vários trabalhos de vocês também, e eu vejo que com os conhecimentos que eu compartilho aqui nesse canal, vários de vocês conseguem chegar num resultado muito mais bonito do que eu cheguei. E eu queria muito ter tido a experiência de já ter entregue um trabalho na graduação, já embarcado num hardware, sabe, todo bonitinho, utilizando ali o Ocean Develop, deixado ele todo, sabe, com uma carinha de produto já. Eu acho que primeiro teria sido mais fácil na hora da apresentação, porque tava tudo meio gambiarra, tudo meio, sabe, uns fios meio saindo pro
pra um lado e pro outro, eu tava morrendo de medo no transporte daquilo tudo quebrar, e também de ter tido a satisfação de entregar algo com uma carinha mais profissional. Então esse é o meu maior arrependimento. Eu acho que eu não sei hoje, eu não sei como é que eu teria administrado o tempo suficiente em tudo que eu passei. Como eu falei pra vocês, foi um período muito conturbado, tive problemas intensos assim com o meu primeiro orientador, foi muito, muito conturbado. Eu não consegui ter tempo e às vezes energia pra conseguir fazer algo melhor do que eu entreguei, mas eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, mas eu acabo me realizando bastante vendo vocês fazendo isso. Isso me deixa muito feliz. Inclusive, se você quiser me marcar nas fotos, vídeos do seu trabalho de conclusão de curso, marca lá no Instagram, @JuliaLabs, Julia LLABS, pra eu ver também os seus trabalhos. Eu adoro ver os trabalhos de conclusão de curso de vocês, ou trabalhos de feira de ciências. Eu amo, é maravilhoso ver tudo isso acontecer, porque eu acabo me sentindo muito realizada através de vocês também. Então é isso aí, meus amigos. Eu espero ver vocês em um próximo vídeo e tchau!